Resolução N. 5.135, de 08 de outubro de 2021 dispõe sobre a aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o porte de arma de fogo, munição e colete de proteção balística de propriedade dos policiais militares da PMMG. Capítulo 1. Disposições preliminares. Artigo 1. Esta resolução destina-se a estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, a venda, o cadastro, o registro, a posse e o porte de arma de fogo, munição e colete de proteção balística pertencentes aos policiais militares da Polícia Militar de Minas Gerais. PMMG. Parágrafo único. A presente norma não se aplica ao controle de propriedade de armas e munições constantes nos acervos de colecionador, atirador ou caçador, Grupo CAC, que possuem regulamentação própria pelo Exército Brasileiro. EB. Capítulo 2. Das aquisições. Seção 1. Da autorização. Artigo 2. A aquisição de arma de fogo, munição e colete de proteção balística de uso permitido ou restrito para uso próprio é direito do militar da ativa e do militar da reserva remunerada ou reformado, observado o disposto em legislação específica, instruções técnicas e nesta resolução. Artigo 3. O interessado em adquirir arma de fogo ou colete de proteção balística de uso restrito, seja da ativa, da reserva remunerada ou reformado, depende de autorização das seguintes autoridades: 1. Os coronéis da ativa serão autorizados pelo chefe do Estado-Maior. 2. Os coronéis da reserva remunerada ou reformado serão autorizados, a. Pelo diretor de recursos humanos, nos casos dos residentes na região metropolitana de Belo Horizonte, RMDH ou em outro estado, b. Pelo comandante de região da Polícia Militar, RPM, na hipótese dos residentes nos municípios de abrangência territorial desta. 3. O militar da ativa, até o posto de tenente-coronel, será autorizado pelo respectivo comandante, diretor ou chefe, até o nível de companhia independente. 4. O militar da reserva remunerada e o reformado, até o posto de tenente-coronel, será autorizado, a. Pelo chefe do Centro de Administração de Pessoal, CAP, para os residentes na RMDH ou em outro estado, b. Pelo comandante de unidade, até o nível de companhia independente, para os residentes nos municípios de abrangência territorial desta. Parágrafo único. Se o requerente for de posto superior ao das autoridades definidas nos incisos do caput deste artigo, o pedido será dirigido à autoridade imediatamente superior. Artigo 4. A aquisição de munição será realizada mediante a apresentação do documento de identificação e do certificado de registro de arma de fogo, CRAF, da arma, não sendo necessária autorização prévia, devendo o interessado observar os limites especificados em lei. Parágrafo único. Para fins de comprovação de origem, as notas fiscais da munição devem ser preservadas. Artigo 5. Todo o processo de aquisição de arma de fogo e colete de proteção balística de uso restrito será submetido, por intermédio da Diretoria de Apoio Logístico, DAL, da PMMG, à análise e autorização do Comando Logístico do EB, nos termos da legislação vigente. Artigo 6. As orientações para montagem e tramitação dos processos envolvendo arma de fogo e coletes de proteção balística serão estabelecidas por instrução específica, que guardará consonância com a legislação em vigor. Seção 2. Das restrições. Artigo 7. São situações impeditivas a autorização para aquisição de arma de fogo no âmbito da PMMG, 1. Estar processado por crime doloso previsto em lei que comine pena máxima de reclusão, superior a 2 anos, desconsideradas as situações de aumento ou diminuição de pena. 2. Estar cumprindo pena privativa de liberdade, por sentença transitada em julgado, ou preso à disposição da Justiça, enquanto perdurar essa situação. 3. Encontrar-se afastado do exercício de função por decisão judicial,
4. Estar classificado no conceito C. 5. Ter sido punido definitivamente, nos últimos 2 anos, por transgressão disciplinar cujo fato evidencia a utilização indevida de arma de fogo. 6. Estar submetido a processo administrativo de natureza demissionária ou com vistas à exoneração. 7. Estar sob licença ou dispensa de saúde com restrição ao uso ou manuseio de armamento. 8. Estar curatelado ou interditado judicialmente. 9. Encontrar-se na situação de desertor. 10. Não ter obtido o aproveitamento mínimo para a aprovação na avaliação prática com arma de fogo do treinamento policial básico. TPB, conforme normas internas em vigor. 11. Ter sido transferido para a reserva não remunerada. 12. Tenha contribuído, dolosamente, para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade. Parágrafo 1. Nos casos do inciso 1 do caput, havendo indícios de que o militar agiu amparado por causa legal ou supralegal que exclua o crime, excludente de tipicidade, ilicitude ou culpabilidade, mediante ato administrativo de reconhecimento de ação legítima, o comandante, diretor ou chefe poderá autorizar a aquisição de arma de fogo. Parágrafo 2. Além da situação prevista no 1º sobrescrito deste artigo, excepcionalmente, ao militar que se encontrar na situação impeditiva descrita no inciso 1 do caput e não tenha ação legítima declarada, poderá ser concedida pelo chefe do Estado-Maior autorização para aquisição de arma de fogo ou, mediante, 1. Avaliação de saúde que considere o militar apto, e 2. Parecer favorável do comandante, diretor ou chefe, que deverá levar em conta, entre outros aspectos, o fato motivador do impedimento e os antecedentes do militar. Parágrafo 3. Excepcionalmente, o militar enquadrado nas situações impeditivas previstas nos incisos 4, 5, 6 e 12 do caput poderá adquirir arma de fogo mediante ato administrativo do comandante, diretor ou chefe, devidamente motivado com a indicação do respectivo fato ensejador, observadas as demais condições deste artigo. Parágrafo 4. Não é necessário a avaliação de saúde do militar da ativa para a obtenção de autorização, exceto na situação impeditiva prevista no inciso 7 do caput, quando poderá ser autorizada a aquisição, mediante parecer favorável dos oficiais de saúde do Núcleo de Atenção Integral à Saúde, NAS, da Seção de Atenção à Saúde, SAS, ou do consultório médico. CM. Parágrafo 5. No caso do inciso 10 deste artigo, quando o militar tiver sido submetido a mais de uma avaliação em um mesmo ano, prevalecerá o conceito obtido na mais recente. Artigo 8. Não será deferida a autorização para aquisição de arma de fogo ao militar da reserva remunerada ou reformado que se encontrar nas seguintes situações: 1. Enquadrar-se no disposto nos incisos 1, 2, 4, 5, 8 e 12 do caput do artigo 7º desta resolução. 2. Ter sido considerado inapto na avaliação de saúde. 3. Ter sido reformado por transtorno mental ou outra patologia incompatível com aquisição, manutenção de porte ou com a posse de arma de fogo. 4. Ter sido dispensado ou licenciado, durante o serviço ativo, do uso ou manuseio de armamento, por mais de 2 anos, contínuo ou alternadamente, nos últimos 5 anos anteriores à transferência para reserva remunerada ou reforma. 5. Ter sido dispensado definitivamente, durante o serviço ativo, por transtorno mental. 6. Estiver submetido a processo administrativo disciplinar, com vistas à perda do posto, patente ou da graduação. 7. Não ter obtido o aproveitamento mínimo para a aprovação na avaliação prática com arma de fogo no último TPB realizado na ativa. Parágrafo 1. Excepcionalmente, o militar da reserva remunerada ou reformado enquadrado nas situações impeditivas previstas nos incisos 4, 5 e 12 do caput do artigo 7º e do inciso 6 do caput deste artigo poderá adquirir arma de fogo, mediante ato administrativo das autoridades militares elencadas no artigo 3º desta resolução, conforme o caso, devidamente motivado com a indicação do respectivo fato ensejador.
Parágrafo 2. Aplica-se ao militar da reserva remunerada e ao reformado disposto nos parágrafo 1º e 2º do artigo 7º desta resolução. Parágrafo 3. As avaliações de saúde serão realizadas conforme procedimento a ser definido em norma específica. Parágrafo 4. Nas situações impeditivas descritas nos incisos 3, 4 e 5 do caput deste artigo, o militar da reserva remunerada ou reformado poderá obter autorização para aquisição de arma de fogo, após avaliação de saúde no NAI-SAS-CM, ou mediante parecer da Junta Central de Saúde. JCS, em grau de recurso. Parágrafo 5. O militar que, quando do pedido para transferência para reserva remunerada, estiver inapto na avaliação prática com arma de fogo do TPB, poderá solicitar outra reavaliação a ser realizada antes da sua transferência para inatividade, para que possa adquirir arma de fogo. Capítulo 3. Da transferência de propriedade de arma de fogo ou munição. Artigo 9. A transferência de propriedade de arma de fogo já devidamente cadastrada e registrada no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas, SIGMA, ou no Sistema Nacional de Armas, SINARM, será realizada mediante venda, permuta, doação ou outra forma em direito admitida, podendo ocorrer entre integrantes da PMMG, ou envolvendo outras categorias profissionais ou qualquer cidadão autorizado por lei. Parágrafo único. Os procedimentos para transferência de arma de fogo serão estabelecidos em instrução específica, observando a legislação em vigor. Artigo 10. É vedada a transferência de propriedade de munição para outra pessoa física ou jurídica, salvo se realizada em conjunto com a transferência de arma de fogo do mesmo calibre, observada a legislação em vigor. Capítulo 4. Do controle, cadastro e registro de arma de fogo do militar. Seção 1. Do controle. Artigo 11. Além do cadastro e registro no SIGMA, as armas de fogo particulares pertencentes aos integrantes da PMMG também serão controladas por sistema informatizado próprio. Parágrafo 1. Constitui objeto de controle no sistema informatizado institucional o cadastro, o registro, a transferência de propriedade e as ocorrências de extravio, furto, roubo, recuperação e apreensão de armas de fogo. Parágrafo 2. A pessoa admitida na PMMG, proprietária de arma de fogo em situação regular, deverá, de imediato, por intermédio da unidade a qual estiver vinculado, cadastrar a arma no SIGMA e no Sistema Informatizado Institucional, com a devida publicação em Boletim Interno de Acesso Restrito, BIAR. Parágrafo 3. O disposto no parágrafo anterior não se aplica às armas já registradas no SIGMA, no acervo CAC ou no SINARM como instrutor de armamento e tiro. Parágrafo 4. As armas de fogo de propriedade particular de policiais militares poderão ser conferidas pela administração, a critério do comandante, diretor ou chefe da unidade a que estiverem vinculados ou autoridade superior, sempre que julgar conveniente e necessário. Parágrafo 5. O militar proprietário de arma de fogo, caso seja excluído da PMMG ou perca a condição de militar por qualquer outro motivo, deverá providenciar a transferência do registro da respectiva arma de fogo para o SINARM. Parágrafo 6. Para os fins do disposto no parágrafo 5º deste artigo, a administração militar deverá notificar formalmente o ex-militar acerca da necessidade de transferir a arma de fogo entre os sistemas de controle de armas, SIGMA-SINARM, observando o procedimento definido no parágrafo 3º do artigo 17 desta resolução. Artigo 12. O cadastro consiste na inclusão da arma de fogo de produção nacional ou importada em banco de dados, com a descrição de suas características. Artigo 13. O registro é a matrícula da arma de fogo que esteja vinculada à identificação do respectivo proprietário em banco de dados, juntamente com a publicação em BIAR da unidade. Artigo 14.
Eventuais alterações de características originais da arma de fogo de propriedade de militar devem ser precedidas de autorização do EB, com posterior publicação em BIAR da unidade e atualização de cadastro no SIGMA e no sistema informatizado da PMMG. Parágrafo único. A autorização de que trata o caput será obtida pelo militar interessado diretamente no setor responsável no EB. Seção 2. Do CRAF expedido pela PMMG. Artigo 15. O CRAF será expedido com base nas informações constantes no sistema informatizado da corporação, devendo ser regulados por instrução específica a forma e os dados necessários para sua emissão. Artigo 16. O CRAF tem validade permanente, em todo o território nacional e autoriza o proprietário a manter a arma de fogo exclusivamente no interior de sua residência ou nas dependências desta, ou, ainda, em seu local de trabalho. Parágrafo 1. Os conceitos de residência e local de trabalho para fins deste artigo, seguirão as definições dadas pela legislação em vigor. Parágrafo 2. O CRAF de que trata o caput se refere tão somente ao direito de propriedade, não conferindo direito ao porte de arma de fogo, tratado no artigo 18 desta resolução. Parágrafo 3. Caso o proprietário não possua autorização para o porte, o trânsito da arma de fogo deverá ser precedido de guia de tráfego expedida pela autoridade descrita no artigo 3º desta resolução. Seção 3. Da cassação do registro expedido pela PMMG. Artigo 17. O militar terá o seu registro de arma de fogo cassado quando 1. Da transferência para reserva não remunerada, 2. Do falecimento, 3. Da perda do posto, patente ou graduação, 4. Da demissão, exclusão ou exoneração, 5. Da reforma por transtorno mental ou outra patologia que possa implicar em impedimentos para o manuseio de arma de fogo, 6. Da deserção, ausência ou extravio, 7. Da interdição judicial, 8. Deixar de apresentar a arma de fogo para conferência quando devidamente determinado pela administração militar. 9. Não se submeter à avaliação de saúde determinada pelas autoridades elencadas no artigo 3º desta resolução ou nela ser considerado inapto para manutenção da posse de arma de fogo. Parágrafo 1. A submissão à avaliação de saúde de que trata do inciso 9 se aplica aos militares da ativa, da reserva remunerada ou reformados e será determinada quando houver indícios de que o militar não reúne as condições de saúde físicas ou mentais para ter em sua posse arma de fogo. Parágrafo 2. O militar agregado permanecerá com o CRAF caso não se enquadre nas restrições descritas nesse artigo. Parágrafo 3. Havendo a cassação do registro de arma de fogo, a unidade a que pertence o militar deverá adotar as seguintes providências: 1. Recolhimento imediato da arma de fogo à seção de armamento e tiro, SAT, onde ficará depositada. 2. Notificar formalmente o proprietário, o curador, o mandatário ou o administrador da herança, conforme o caso, sobre a necessidade de providenciar a regularização da arma de fogo, no prazo de 120 dias, contados da data de publicação do ato de cassação do registro, mediante as seguintes ações: a. Transferência da arma de fogo do SIGMA para o SINARME. B. Transferência da arma de fogo, por qualquer forma admitida em direito, para adquirente que preencha os requisitos legais, nos casos de impossibilidade de o proprietário registrá-la em seu nome. 3. Encaminhar a arma de fogo para destruição, conforme a legislação em vigor, caso a pessoa legitimada, a. Não comprove a adoção de medidas para regularização da arma de fogo dentro do prazo estabelecido. B. Manifeste não ter interesse em proceder à regularização da arma de fogo, ou C. Opte pela entrega da arma de fogo. Parágrafo 4. Excepcionalmente, atendendo ao pedido fundamentado do interessado ou por conveniência administrativa, o comandante da unidade poderá prorrogar por até igual período o prazo de que trata o parágrafo 3º deste artigo. Parágrafo 5.
O procedimento disposto no parágrafo 3º será objeto de detalhamento em instrução específica. Capítulo 5. Das questões referentes ao porte de arma de fogo. Seção 1. Do porte de arma de fogo. Artigo 18. O porte de arma de fogo, com validade em âmbito nacional, é inerente à condição de militar, sendo deferido em razão do desempenho das suas funções institucionais. Parágrafo 1. Ao militar é assegurado o direito ao porte de arma de fogo de propriedade particular, devendo portar a carteira especial de identidade. SEI, juntamente com o CRAF ou ICRAF. Parágrafo 2. É vedado o porte de arma de fogo no interior de estádios desportivos, não estando militar em serviço. Parágrafo 3. Ao portar arma de fogo nos locais onde haja aglomeração de pessoas, em virtude de evento de qualquer natureza, público ou privado, tais como o interior de igrejas, templos, escolas, clubes, eventos culturais e outros similares, o militar, não estando em serviço, deverá obedecer às seguintes normas gerais, além de outras previstas em normas específicas: 1. Não conduzir a arma de fogo ostensivamente. 2. Cientificar o policiamento no local. Se houver, fornecendo nome, posto ou graduação, unidade e identificação da arma de fogo. 3. Observar as determinações das autoridades competentes responsáveis pela segurança pública, quanto à restrição ao porte de arma de fogo no local do evento. Artigo 19. O porte de arma de fogo a bordo de aeronaves e embarcações civis e comerciais, além do previsto na legislação em vigor e nesta resolução, deve atender às regras expedidas pelos órgãos competentes da União, encarregados da fiscalização e segurança aeroportuária brasileira. Artigo 20. O militar detentor do porte de arma de fogo deve ter comportamento ético, digno e discreto, sendo-lhe vedado: 1. Valer-se de sua arma de fogo, assim como de sua condição de militar, para sobrepor-se a outro cidadão, na solução de desavença, discussão ou querela de caráter pessoal. 2. Ceder a terceiros arma de fogo de sua propriedade ou pertencente à carga da PMMG, ainda que seja outro militar. 3. Deixar de comunicar o extravio, furto ou roubo da arma de fogo ao comandante, diretor ou chefe da unidade a que pertencer, contribuindo para que não ocorra o lançamento das informações devidas no respectivo cadastro. 4. Deixar de ter o devido cuidado com a arma de fogo ou deixá-la ao alcance de menores ou incapazes. 5. Deixar de apresentar o CRAF ou ICRAF, sempre que portar sua arma de fogo às autoridades quando solicitado. 6. Disparar arma de fogo desnecessariamente ou sem atentar para as regras de segurança. Artigo 21. A autorização para o porte de arma de fogo do militar será expressa na SEI. Parágrafo único. O porte de arma de fogo do militar da reserva remunerada ou reformado terá validade de 10 anos. Artigo 22. O porte de arma de fogo dos militares discentes dos cursos de formação de ingresso e que não pertenciam aos quadros da PMMG observará o seguinte: 1. Será concedido pelo comandante da escola a qual estiver vinculado ou autoridade superior, desde que o militar tenha concluído, com êxito, as disciplinas de armamento e tiro policial, ou equivalente, bem como se enquadre nos demais requisitos desta resolução. 2. Os discentes a que alude o caput poderão portar arma de fogo da PMMG, em serviço, desde que tenham concluído, com êxito, as disciplinas de armamento e tiro policial e realizem as atividades sob a supervisão da autoridade competente. 3. Os discentes a que alude o caput e que possuíam o porte de arma de fogo expedido quando eram civis ou militares de outra instituição, manterão o porte, devendo providenciar a regularização da arma de fogo de sua propriedade conforme o artigo 11 desta resolução. Artigo 23. O militar fardado que não esteja em serviço operacional poderá portar arma de fogo devidamente acondicionada no coldre, de acordo com o previsto no Regulamento de Uniformes e Insígnias da Polícia Militar.
RUIPM, sendo 1 revólver de calibre mínimo 38 SPL, 2 pistola no mínimo de calibre 380 ACP ou 7,65 Browning. Parágrafo único. É proibida a utilização de arma de fogo ou munição particular em serviço operacional. Seção 2 da renovação do porte de arma de fogo do militar da reserva remunerada ou reformado. Artigo 24. Para conservar o porte de arma de fogo, o militar da reserva remunerada ou reformado deverá: 1. Não incorrer em uma das situações impeditivas previstas no artigo 7º, naquilo que lhe for aplicável, e no artigo 8º, ambos desta resolução. 2. Submeter-se, a cada 10 anos, à avaliação de saúde, nos termos de norma específica, e ser considerado apto para o porte de arma de fogo. 3. Não se enquadrar na situação do inciso 9 do artigo 17 desta resolução. Artigo 25. O militar da ativa com licença ou dispensa saúde do uso ou manuseio de armamento vigente no ato de sua transferência para a reserva remunerada ou reforma deverá ser submetido à avaliação de saúde para obter o direito ao porte de arma de fogo. Artigo 26. Nascido militar da reserva remunerada ou reformado, apto para o porte de arma de fogo, deverá constar a inscrição, porte de arma de fogo válido até o ano 130, ou a inscrição validade do porte de arma de fogo, consulta por meio do QR Code. Artigo 27. A avaliação de saúde para fins de renovação do porte de arma de fogo, prevista no inciso 2 do artigo 24 desta resolução, será realizada no último ano de validade do porte. Artigo 28. Na hipótese de um militar da reserva remunerada ou reformado não se submeter à avaliação de saúde, prevista no inciso 2 do artigo 24 desta resolução, terá o porte de arma de fogo cassado após o prazo estipulado. Parágrafo 1. O militar da reserva remunerada ou reformado considerado inapto, em caráter temporário, na avaliação de saúde, poderá ser submetido a nova avaliação, em prazo determinado pelo oficial de saúde, conforme o caso, não inferior a 90 dias, mediante requerimento do interessado, permanecendo neste período com o porte suspenso. Parágrafo 2. No caso de parecer de inaptidão definitiva para o porte, o militar da reserva remunerada ou reformado terá o porte de arma de fogo cassado, podendo requerer ao comandante da unidade a qual estiver vinculado em nova avaliação de saúde, junto ao respectivo NAS, SAS ou CM, no prazo máximo de 90 dias, podendo ainda, no mesmo prazo, requerer, em grau de recurso, uma última reavaliação junto à JCS. Parágrafo 3. A avaliação de saúde para manutenção do porte de arma de fogo ocorrerá na unidade mais próxima da residência do militar ou na unidade a qual ele estiver vinculado e será disciplinada em instrução específica. Artigo 29. Para os fins de cumprimento do disposto nesta resolução e demais dispositivos legais aplicáveis, considera-se de interesse pessoal do militar da reserva remunerada ou reformado a renovação da autorização do porte de arma de fogo, sendo de sua inteira responsabilidade procurar a unidade competente para a submissão à avaliação de saúde. Seção 3. Da cassação e suspensão do porte. Artigo 30. O militar terá o porte de arma de fogo cassado quando, 1. Existir parecer de saúde no sentido de restrição definitiva para o porte de arma de fogo, devidamente homologado pela JCS. 2. For reformado disciplinarmente. 3. Ter sido reformado por transtorno mental ou outra patologia incompatível com aquisição, posse ou porte de arma de fogo. 4. Ter sido dispensado ou licenciado, durante o serviço ativo, do uso ou manuseio de armamento, por mais de 2 anos,
contínua ou alternadamente, nos últimos 5 anos anteriores à transferência para reserva remunerada ou reforma. 5. Tenha contribuído, dolosamente, para o extravio de arma de fogo que se encontrava sob sua responsabilidade. 6. Enquadrar-se na situação do inciso 9 do artigo 17 desta resolução. 7. Estar curatelado ou interditado judicialmente. 8. Encontrar-se na situação de desertor. Parágrafo 1. Para o militar que se enquadrar no disposto em um dos incisos do caput, será expedido um novo documento de identificação, no qual não constará autorização para o porte de arma de fogo, bem como será recolhida sua CEA Seção de Recursos Humanos. SRH ou seção equivalente. Parágrafo 2. Nas situações descritas nos incisos 3 e 4 do caput deste artigo, o militar da reserva remunerada ou reformado poderá obter autorização para porte de arma de fogo mediante parecer favorável da Junta Central de Saúde. JCS. Parágrafo 3. O militar enquadrado na situação prevista no inciso 5 do caput poderá manter autorização para porte de arma de fogo mediante ato administrativo do comandante, diretor ou chefe, devidamente motivado com a indicação do respectivo fato ensejador. Artigo 31. Será suspenso o porte de arma de fogo do militar quando 1. Estiver preso à disposição da Justiça, 2. Estiver cumprindo pena privativa de liberdade, por sentença transitada em julgado, ou preso à disposição da Justiça, enquanto perdurar essa situação, 3. Encontrar-se afastado do exercício de função por decisão judicial, 4. Estiver em processo de interdição judicial, 5. Estiver licenciado ou dispensado do uso ou manuseio de armamento por motivo de saúde, no período em que perdurar a licença ou a dispensa. 6. Não obtiver o aproveitamento mínimo para a aprovação na avaliação prática com arma de fogo do TPB, conforme normas internas em vigor, enquanto permanecer inapto. 7. A critério do comandante da unidade, do militar que estiver classificado no conceito C. 8. Enquanto estiver cumprindo a sanção disciplinar de suspensão. 9. Estiver submetido a processo administrativo de natureza demissionária ou com vistas à exoneração. 10. For surpreendido portando arma de fogo, em serviço ou em trânsito, com sintomas de estar alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente. 11. Enquadrar-se na situação do inciso 8 do caput do artigo 17 desta resolução. Parágrafo único. O militar que tiver o porte de arma de fogo suspenso terá sua CI recolhida à SRH ou seção equivalente, sendo-lhe restituída ao término do prazo da suspensão. Artigo 32. Compete às autoridades descritas no artigo 3º desta resolução a expedição dos atos administrativos de cassação e suspensão do porte de arma de fogo, que serão publicados em BIAR. Artigo 33. Como medida preventiva, por ato devidamente fundamentado, caberá a imediata suspensão da autorização para o porte de arma de fogo do militar que, 1. For surpreendido portando arma de fogo em atividade extraprofissional, relacionada à atividade de segurança privada ou afim, independentemente das medidas disciplinares cabíveis ao caso. 2. For surpreendido portando arma de fogo, em serviço ou em trânsito, com sintomas de estar alcoolizado ou sob efeito de substância entorpecente. 3. For acusado de fazer uso irregular do armamento, até a solução definitiva do procedimento apuratório. 4. Não cumprir o disposto no artigo 20 desta resolução. Parágrafo único. A medida prevista neste artigo poderá, a depender da urgência e diante da situação em concreto, ser determinada pela autoridade competente para imediato cumprimento e, em seguida, proceder-se-á à expedição do respectivo ato administrativo. Artigo 34.
O militar da ativa, reserva remunerada ou reformado, que se envolver em ocorrência de gravidade, ocorrência de violência doméstica, apresentar sinais de doença física ou de transtorno mental comportamental que possa implicar em restrição para o porte de arma, deverá ser encaminhado, pelo comandante da unidade chefe direto, para avaliação de saúde. Artigo 35. A cassação ou a suspensão do porte de arma de fogo não constitui medida punitiva e, portanto, não elide a eventual aplicação das sanções disciplinares por infrações administrativas praticadas. Parágrafo 1. O ato de cassação ou suspensão surtirá efeitos a partir da data da sua publicação. Parágrafo 2. A medida de recolhimento definitivo ou provisório da SEI, nos casos de cassação ou suspensão, somente será aplicada após a expedição de novo documento de identificação. Artigo 36. O militar que tiver o porte de arma de fogo cassado ou suspenso não poderá trabalhar em serviços operacionais que exijam o porte, devendo ser empregado em atividades que não seja necessário uso de arma de fogo, enquanto perdurar a restrição. Capítulo 6. Do extravio, da apreensão e do recolhimento de arma de fogo do militar. Seção 1. Do extravio. Artigo 37. Ocorrendo extravio, por roubo, furto ou perda de arma de fogo, pertencente a militar, este deverá providenciar a lavratura de boletim de ocorrência na data de conhecimento do extravio e, até o primeiro dia útil subsequente, comunicar o fato ao seu comandante, diretor ou chefe, formalmente, anexando o CRAF, caso tenha sido impresso em papel moeda. Parágrafo 1. Recebida a comunicação, a unidade providenciará a publicação do extravio em diário e atualização da situação do armamento no Sistema Informatizado Institucional, notificando o Centro de Material Bélico. CMB da DAO. Parágrafo 2. Conhecendo o fato, o CMB-DAO remeterá as informações ao órgão competente do EB para registro no SIGMA. Parágrafo 3. O CRAF permanecerá arquivado na unidade, por 6 meses, fim dos quais será destruído e somente será expedida a segunda via se a arma for recuperada, devendo ser apresentada na unidade a qual o militar estiver vinculado assim que for restituída. Artigo 38. O proprietário que tiver sua arma de fogo de uso restrito extraviada, furtada, roubada ou perdida, somente pode adquirir nova arma de uso restrito depois de solução de procedimento investigatório que ateste não ter havido por parte do proprietário imperícia, imprudência ou negligência, bem como indício de cometimento de crime. Artigo 39. Localizada a arma de fogo extraviada, serão realizados os lançamentos no Sistema Informatizado Institucional, a publicação em diário e a comunicação ao órgão competente do EB, via CMB-DAO. Parágrafo único. Não sendo possível a regularização da arma de fogo no Sistema Informatizado Institucional, por haver extrapolado o limite de aquisições previsto na legislação, seu proprietário deverá providenciar a transferência de propriedade, permanecendo o armamento na Intendência Reserva de Armas, Munições e Equipamentos. Rame. Seção 2. Da apreensão. Artigo 40. A arma de fogo ou a munição apreendida, de propriedade do militar, decorrente do cometimento de crime militar, será encaminhada ao comandante, diretor ou chefe competente para adoção das medidas de polícia judiciária militar cabíveis. Parágrafo 1. No caso do cometimento de crime comum, a arma de fogo ou a munição apreendida será encaminhada à delegacia de polícia ou ao órgão de polícia judiciária competente. Parágrafo 2. A unidade providenciará a publicação do fato em diário e atualização da situação do armamento no Sistema Informatizado Institucional, devendo comunicar ao CMB-DAO a apreensão, para fins de atualização de cadastro no SIGMA. Seção 3. Do recolhimento da arma de fogo de militar inapto à posse. Artigo 41.
compete ao comandante, diretor ou chefe ou às demais autoridades militares elencadas no artigo 3º desta resolução, conforme o caso, recolher a arma particular do militar que apresentar impedimentos ou restrição para a posse de arma de fogo, nos termos desta resolução ou por determinação judicial. Parágrafo 1. Para os fins do disposto no caput A, J, C, S, UNAIS, ASAS ou CM, conforme o caso, ao expedir parecer de licença ou dispensa saúde com restrição do uso ou manuseio de armamento, deverá cientificar a unidade a qual o militar estiver vinculado. Parágrafo 2. A arma de fogo recolhida nos termos do caput ficará acautelada na unidade do militar. Parágrafo 3. Aplica-se ao militar da reserva remunerada ou reformado o disposto neste artigo. Artigo 42. Em casos excepcionais e devidamente fundamentado, o comandante poderá, como medida preventiva, determinar o imediato recolhimento da arma de fogo do policial militar que, 1. apresente sinais de transtorno mental ou comportamental, ou 2. tenha se envolvido em ocorrência que, pela natureza do fato, evidencie que a posse de arma de fogo possa representar risco para si ou para outrem. Parágrafo 1. A medida prevista neste artigo independerá da prévia expedição de ato administrativo, que poderá ser expedido após o acautelamento da arma de fogo recolhida. Parágrafo 2. Sempre que adotar a medida prevista no caput, o comandante deverá encaminhar o militar para avaliação de saúde. Parágrafo 3. A devolução da arma de fogo ao proprietário fica condicionada a parecer favorável em avaliação de saúde. Capítulo 7. Coletes de proteção balística. Artigo 43. O colete de proteção balística poderá ser adquirido diretamente do fornecedor em níveis de proteção autorizados pelo EB. Artigo 44. A aquisição de colete de proteção balística de uso permitido não necessita de prévia autorização institucional. Artigo 45. Não é necessário avaliação de saúde para aquisição de colete de proteção balística. Artigo 46. A aquisição de coletes de proteção balística de uso restrito seguirá a regulamentação do EB. Artigo 47. É permitida a transferência de propriedade de colete de proteção balística desde que ele esteja dentro do prazo de validade, com a devida publicação em BIAR, obedecida a regulamentação do EB. Artigo 48. Os procedimentos relativos à aquisição, transferência e destruição de colete de proteção balística serão regulamentados por instrução específica. Artigo 49. É vedada a utilização de colete de proteção balística particular em serviço. Capítulo 8. Disposições finais. Artigo 50. O militar que tiver o seu CRAF, impresso em papel moeda, extraviado, por qualquer motivo, providenciará, de imediato, o registro em boletim de ocorrência e comunicará o fato ao seu chefe direto e autoridade militar que expediu o documento. Parágrafo único. O militar comunicará, de imediato, à sua unidade a recuperação do CRAF extraviado. Artigo 51. Nos casos em que o militar estiver com licença ou dispensa de saúde com restrição ao uso ou manuseio de armamento e, ao mesmo tempo, possuir arma de fogo registrada no SIGMA, constante do acervo de colecionamento, tiro desportivo ou caça, a unidade do militar deverá comunicar aquela situação ao órgão competente do EB para fins de suspensão ou cancelamento do respectivo registro, nos termos da legislação de regência. Artigo 52. A DAO e a DS expedirão instrução ou outro ato ordinatório específico, podendo ser conjunto, objetivando operacionalizar ou complementar as normas desta resolução. Parágrafo 1. Poderá ser expedido o ato conjunto com outra unidade de direção intermediária. UDI, para orientação que envolva interesse comum relativamente às normas desta resolução, observados os seus parâmetros. Parágrafo 2.
Os quantitativos para aquisição de arma de fogo, munição e colete de proteção balística, quando modificados pela legislação aplicável ou por ato de autoridade competente, poderão ser disciplinados em instrução específica. Artigo 53. O CRAF expedido até a data da publicação desta resolução permanecerá válido, devendo ser substituído pelo novo modelo quando expirar o seu prazo de validade. Artigo 54. As instruções, memorandos ou outros documentos ordinatórios expedidos pelas UDIs deverão ser adequados ao disposto nesta resolução. Artigo 55. Ficam revogadas: 1. A Resolução N. 4085, de 11 de maio de 2010, e 2. A Instrução N. 0219-SGAP-CMB-DAO, de 29 de novembro de 2019. Parágrafo único. Os anexos da Resolução N. 4085, de 11 de maio de 2010, permanecerão em vigor até que a DAO e a DS expeçam instrução ou outro ato ordinatório necessário à implementação desta resolução. Artigo 56. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Belo Horizonte, 08 de outubro de 2021. Rodrigo Souza Rodrigues, Coronel PM, Comandante-Geral. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Curta e compartilhe para que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Deixe nos comentários qual lei, resolução ou decreto você quer ouvir. Bons estudos!